Olá e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje temos muito para discutir, pois nos dias em que estive ausente, newsletters do Substack derrubaram o mercado. Tivemos vários relatórios de resultados que saíram, Mercado Livre, novo Salesforce, Shift4 antes da abertura do mercado, então temos muito para discutir no vídeo de hoje. Eu sei que vocês estão todos animados. Sabe, eu sinto que tivemos uma pequena pausa agradável. Sim, eu definitivamente me sinto renovada. Eu também. Achei que queria ficar no sofá, mas acho que o sofá pode esperar. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias. E eu vou falar sobre o Mercado Livre, novidades, um pouco de Salesforce e um Shift4 mais para o final do vídeo. Porque eu realmente acho que estamos novamente nesse tipo de ambiente onde, bem, nada faz sentido, certo? Parece que nada mais é investível, a não ser que seja o Walmart a 45 vezes o lucro ou o Costco mais perto de 50 vezes o lucro. Falando sobre o Costco, eu entendo o hype. Eu estive lá na semana passada. Ok, eu admito, muito legal, loja bem bacana. Agora vamos voltar à realidade. Vamos voltar ao que realmente abalou ou derrubou o mercado nos últimos dias. Uma newsletter do Substack, que falava claro sobre o que pode acontecer até 2028. Agora lembre-se, muitos desses cenários apocalípticos e coisas do tipo, relacionados a IA ou não, quase nunca aparecem quando as ações estão subindo. Eles geralmente só aparecem quando as ações já caíram. Por que isso acontece? Porque é só por causa do embalo do mercado. E não se esqueça, muitas das newsletters do Substack, o objetivo delas é sim, talvez informar as pessoas, mas no final das contas é impulsionar assinaturas. E eu acho que é justo dizer que a última Citrini Martini impulsionou bastante as assinaturas. Agora, está certo? Está errado? Bem, a verdade é que isso não importa. É a opinião desse autor. Esse é o ponto desse texto. Ele não está falando de fatos. Ele está falando sobre, ok, esse é um lado da moeda. Nós já falamos bastante sobre o outro lado da moeda, embora provavelmente nem tanto, certo? O lado positivo das coisas. E ele está apenas olhando para o potencial, bem, o outro lado, o lado sombrio das coisas. Você pode concordar, pode discordar. Isso depende de você. Esse autor está apenas compartilhando um ponto de vista. Por algum motivo estranho, o mercado estava encarando isso como um fato. Ah, isso com certeza vai acontecer. Bem, provavelmente não. Então, no momento em que estou fazendo este vídeo, é isso que estamos vendo agora. Nvidia, surpreendentemente, está com uma queda de 4%. A Nvidia divulgou mais um trimestre incrível, superando inúmeras expectativas, até mesmo as projeções com bastante folga. E ainda assim, bem, não importa. Não importa. E se olharmos para a nossa lista completa de nomes aqui, temos Shift4 com uma queda de 14%. Vamos realmente me retirar daqui. Shift4 está com uma queda de 14%. A ação estava volátil e no pré-mercado New Holdings cai 7%. Nvidia caiu 4%. Temos a Micron caindo 4% também. Temos alguns nomes que estão no positivo. Ah, claro, temos que falar sobre o PayPal mais tarde neste vídeo. Quase esqueci disso. ServiceNow subiu 5,4%. Rubrik subiu 5%. Então podemos ver que alguns nomes do setor de software estão subindo um pouco hoje. Agora, como eu disse, o mercado neste momento não faz muito sentido. Então vamos começar com, bem, o boletim informativo. Eu não vou passar por tudo, mas vou compartilhar minhas opiniões sobre alguns pontos. Se você gosta desse tipo de vídeo, claro, aperte todos os botões. Nós realmente agradecemos por isso. Se quiser apoiar mais, veja o link na descrição. No comentário fixado estão as 10 melhores ações para comprar agora. Ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Certo, então vamos começar com isso. Esse era o título: A Crise Global de Inteligência de 2028, um exercício mental de história financeira vindo do futuro. Então, o prefácio é bem simples. E se o nosso otimismo com IA continuar correto? E se na verdade isso for negativo? O que segue é um cenário, não uma previsão, nem catastrofismo de mercado ou ficção catastrófica sobre IA. A única intenção deste texto é modelar um cenário que foi relativamente pouco explorado, embora isso não seja totalmente verdade. Nosso amigo fez a pergunta e juntos pensamos na resposta. Escrevemos esta parte e ele escreveu outras duas que você pode encontrar aqui. Espero que isso te prepare melhor para risco de cauda à esquerda, já que a IA torna a economia mais estranha. Agora, a questão aqui é que o cenário mais básico para a economia, para o emprego e tudo isso já foi discutido.
Isso já foi muito comentado, certo? O fato de que a IA pode destruir e provavelmente vai substituir muitos empregos. Tudo isso já foi discutido várias e várias vezes. Também já se falou sobre o fato de que, e se os governos e se a economia não estiverem preparados para o que vai acontecer, isso também já foi discutido. Então, tudo isso aqui não é novidade, apesar do mercado entrar em pânico e achar que é novidade. E novamente está escrito aqui em negrito. O que vem a seguir é um cenário, não uma previsão. Eu também adoraria saber se eles abriram uma posição vendida quando divulgaram isso ou não. Sempre pode ser interessante. Então, o cenário. A IA substitui trabalhadores de colarinho branco a ponto de reduzir o consumo, responsável por 70% do PIB dos Estados Unidos, gerando uma espiral autoalimentada de substituição por IA. As empresas demitem funcionários, usam a economia gerada para comprar mais IA, o que permite mais demissões, o que reduz o consumo, o que pressiona mais empresas a cortarem mais funcionários. Novamente, esse cenário não é novo. Isso poderia acontecer? Sim, poderia acontecer. Embora não seja a primeira vez que uma nova tecnologia surge e muitas pessoas ficam com medo de que todos os empregos, ou a maioria deles, sejam substituídos. E todas as vezes, nós, como humanos, sim, encontramos uma maneira de garantir que sim, ok, os empregos que foram substituídos acabaram sendo trocados por outros empregos, e assim por diante. Desta vez é diferente com a IA? Potencialmente sim. Embora, até agora, a história nos mostre que sempre encontramos maneiras de nos manter ocupados. Agora sim, talvez nessa era de abundância, embora eu ache que isso é besteira, a gente talvez precise encontrar outra coisa. Porque se você acorda todo santo dia sem nenhum propósito na vida, porque o governo me dá dinheiro mesmo assim, eu não acho que isso seja o melhor pra gente. Aí ele vai e fala sobre alguns cenários pessimistas para empresas específicas. De novo, isso não é novidade. O apocalipse do SaaS já ocorre há tempos e envolve empresas como Salesforce, DoorDash e bandeiras de cartão de crédito como Mastercard, Visa e American Express. Ele menciona a Índia e diz que, com o ServiceNow, agentes de codificação criarão ferramentas privadas de fluxo de trabalho para empresas, tornando o ServiceNow possivelmente desnecessário. Isso pode acontecer ou não. Minha opinião sobre toda essa questão de software é que, se a solução de hoje funciona e só vai melhorar por causa da IA, grandes empresas, grandes corporações não vão arriscar ter problemas de segurança ou enfrentar muito tempo de inatividade, porque podem economizar $1 ou $2 contratando um programador de vibe. Empresas como a ServiceNow, na minha opinião, vão melhorar com a IA. As soluções deles devem evoluir, tornando-se mais lucrativas e integradas. Não acredito que isso será substituído, reflita sobre isso. Quando você possui um produto, quando está vendendo esse produto para empresas, essas empresas têm milhares de funcionários, dezenas de milhares de clientes. Eles realmente vão arriscar tudo só porque querem economizar um pouco de dinheiro nessa coisa toda de vibe coding com IA? Ou eles preferem pagar para ServiceNow para ter o melhor produto disponível? Eu acho que é exatamente isso que eles vão fazer. O próximo aqui é o DoorDash. E na minha opinião, me desculpe, mas essa é a coisa mais idiota que eu ouvi e li nesse boletim inteiro. É o DoorDash? Sim, o DoorDash existe. Uber Eats existe porque sim, as pessoas são preguiçosas. Vamos ser honestos. E aqui os agentes não vão precisar de um aplicativo. Então eles não precisam usar o DoorDash ou Uber Eats para trazer sua comida. Bem, desculpe dizer, mas então você não entende completamente todo o modelo de negócios do DoorDash e Uber. Porque não é só, aqui está um cardápio e eu estou pedindo comida. Não, existe todo um ecossistema. Tem toda uma logística por trás disso. Eu não acho que um agente vai substituir isso. Além disso, qual é o objetivo aqui? O agente sabe o que eu deveria comer exatamente neste momento? Não. De novo, essas são coisas em que as pessoas acham que tudo precisa ser substituído. Não precisa. O DoorDash funciona. A gente quer que as coisas sejam mais baratas? Sim. Eu realmente acho que, eventualmente, muitas coisas vão ficar mais baratas porque essas empresas vão conseguir lucrar bastante enquanto reduzem o preço. Talvez seja só otimismo da minha parte, não sei. Por que os agentes precisam substituir o DoorDash, Uber ou Uber Eats? Eles realmente conseguem fazer isso? Como saberão para onde devo ir ou o que quero comer? Não faz sentido. Dizem que tudo isso será substituído. Mas por que deveriam ser substituídos se já funciona? Não faz sentido. As empresas de cartão de crédito, os agentes de IA vão encontrar uma maneira de não pagar as taxas de intercâmbio de 23% usando stablecoins, Solana, seja lá o que for.
Então, também falando sobre a American Express perder sua base de clientes premium. Se, claro, isso acontecer aqui, se muitos trabalhadores ficarem de repente desempregados. Bom, não sei quanto a você, mas é só abrir a transcrição de resultados de qualquer uma dessas empresas e você vai ver que elas estão trabalhando e investindo em stablecoins, em infraestrutura de stablecoins. Então, de novo, legal, mas eu não vejo o sentido aqui. Depois, quanto à Índia, o impacto na economia deles, a mão de obra barata vai evaporar. Bom, se agora estamos olhando, claro, para serviços de TI, esse tipo de coisa que depende de mão de obra barata na Índia, mas a IA pode substituir esses empregos, então sim, talvez haja um impacto muito grande. Na economia indiana, porque você não precisaria, como empresa americana ou europeia, contratar um engenheiro indiano ou qualquer outro profissional na Índia, mas simplesmente usaria o agente de IA localmente. Vai ter um impacto enorme na economia indiana, porque isso contribui bastante para o PIB do país. Não estou desconsiderando o que está escrito nesse boletim, já falei sobre isso antes e vou repetir. Sim, existem algumas empresas que não vão mais existir no futuro, que vão a zero ou que vão se fundir com outra empresa para continuar vivas. Assim como em todo outro ciclo por aí, isso não é novidade. Isso é só mais uma parte desse, sim, alarmismo sobre IA. Agora, de novo, isso é um cenário, não uma previsão. E isso também mostra que, ok, o autor, e talvez muita gente não podemos culpá-los. Eles não têm nenhuma confiança de que governos ou empresas vão reagir a tempo e não tarde demais. Porque sim, grandes mudanças estão chegando. Muitos empregos, muitas indústrias vão mudar. Vai chegar um momento em que, sim, talvez grandes empresas e governos vão ter que se adaptar, vão ter que criar novas políticas. Se eles não fizerem isso, talvez acabe havendo um grande problema. Mas se eles reagirem rapidamente, não de forma reativa como vimos com a Covid, por exemplo. Embora com a Covid, sim, eles reagiram rápido. Eles fizeram o que acharam que era a melhor coisa a se fazer naquele momento. Mas no futuro, se houver de repente um aumento do desemprego, se de repente houver muitas interrupções em todos os setores, então sim, as políticas precisarão ser ajustadas. Espero que a tempo. Vou terminar mostrando para vocês este financiamento do Financial Times. A IA pode acabar com a escassez e a humanidade ou aumentar o crescimento tendencial em 0,2 pontos percentuais. Ok, um cenário bastante interessante aqui. Pode acabar com a escassez, pode levar à extinção da humanidade ou, bem, podemos ter um pequeno impulso aqui. Parabéns. Amanhã pode estar ensolarado, pode chover ou pode ser, sei lá, apenas cinza. Coisa incrível. Incrível. E isso nos leva a isto. Este é o desempenho acumulado no ano em todos os setores. Está bem claro o que tem acontecido. Sim, agora estamos em um tipo de mercado de rotação setorial, uma busca por segurança, por assim dizer. Isso vai continuar assim por um longo período de tempo? Empresas que mal crescem, elas vão ser negociadas a 50 vezes o lucro daqui a um ano, daqui a 6 meses. Isso ainda precisa ser visto. Nós ouvimos muitas pessoas falando sobre o fato de que, o SP tem um PL alto, etc, etc. No entanto, não vejo muitas pessoas falando sobre o fato de que as outras empresas de crescimento mais lento, com margens baixas, têm múltiplos significativamente mais altos do que as grandes empresas de tecnologia, as que crescem rápido, as de alta margem, as super lucrativas também. Novamente, estamos em um mercado estranho no momento, e isso me leva para a parte de resultados do vídeo. Mercado Livre, como vocês sabem, eu tenho Mercado Livre na minha carteira de aposentadoria. Mercado Livre, de fato, é caro comprar só uma ação se você não pode comprar ações fracionárias. Na minha opinião, é uma das melhores empresas do planeta, com uma das melhores equipes de gestão também. Então isso é o que aconteceu no último trimestre. GMV subiu 37% em relação ao ano anterior. Itens vendidos, 43% ano a ano, TPV total subiu. 42% carteira de crédito subiu, 90%. Receita líquida e receita financeira subiram, 45%, lucro operacional, margem de 10,1% e 891 milhões de dólares. E lucro líquido de 559 milhões de dólares, margem de 6,4% e fluxo de caixa livre, ajustado de 763 milhões de dólares. Agora, como sabemos, a história com o Mercado Livre é que eles estão crescendo. Eles querem se tornar uma empresa ainda maior, mas enquanto isso, estão investindo bastante. Eles estão investindo bastante.
E você sabe, quando você está investindo bastante no curto prazo, você vai sofrer um impacto na margem, que é exatamente o que aconteceu neste trimestre e também nos trimestres anteriores. Podemos ver isso aqui. A margem de lucro operacional caiu. 340 pontos base, a margem de lucro líquido caiu. 410 pontos base. A administração tem sido muito clara nessa mensagem. Nós não nos importamos com a reação de curto prazo de Wall Street. Só nos preocupamos com a vantagem competitiva de longo prazo da empresa. Por isso eles seguirão investindo. Não sabemos quanto tempo esse ciclo de investimentos vai durar, mas não é o primeiro e duvido que seja o último. No geral, essa é uma empresa que ainda está crescendo muito rápido. Eu acredito que esse é o 28º trimestre consecutivo com crescimento acima de 30%. Acho que é a única empresa de capital aberto a conseguir isso. Então, se eles acham que hoje e amanhã são os melhores momentos para investir no negócio, então podem seguir em frente. É nesse patamar que a ação está agora, basicamente de volta a níveis que não eram vistos desde a semana de liberação de abril de 2025. Ontem, você pode ver que a ação caiu até $660, mas eu vi bastante movimento de compra. Hoje temos um candle vermelho, mas novamente já vimos bastante vermelho. A ação está sobrevendida no gráfico diário neste momento. Passando para as novas posições, essa ação caiu. 8,8% hoje está próxima da média móvel de 200 dias e voltou a preços que não eram vistos desde novembro de 2025. Então, o que aconteceu lá? Bem, mais ou menos a mesma coisa. Como você pode ver, essa é uma empresa que continua entregando resultados, continua crescendo em todos os aspectos e, claro, crescendo de forma lucrativa. As prioridades estratégicas para 2026 são as seguintes: ser o maior e mais amado banco digital de varejo, apostar ainda mais no Brasil, México e Colômbia, fortalecer nossa franquia bancária por meio de uma experiência superior, protagonismo e crescimento sustentável. Construir a base para expandir nosso modelo no mundo, iniciando pelos Estados Unidos, mantendo a América Latina como principal motor de crescimento. Já mencionamos isso. O mercado critica isso, pois afirmam que ainda há muito espaço para crescer no mercado principal. Então, por que você sente a necessidade de crescer fora dele? A administração disse várias vezes, e eles até escrevem isso bem aqui. O foco principal ainda vai ser a América Latina. Mas olha, se a gente sentir que há muita oportunidade fora disso, vamos aproveitar também que é exatamente o que eles estão fazendo, e é também por isso que o mercado não gosta disso. Concluindo sobre essas duas grandes empresas latino-americanas, ambas investem agressivamente para crescer, o que afeta os lucros de curto prazo. O mercado puniu as margens abaixo do esperado apesar do excelente crescimento da receita. Exatamente a mesma coisa para essas duas empresas. Se você quer mantê-las no longo prazo, bem, é uma situação de comprar na baixa. Indo agora para Salesforce. Então, isso é basicamente o que a Salesforce oferece. Você tem um sistema de engajamento, sistema de agentes, sistema de trabalho e sistema de contexto. Vamos analisar rapidamente os números do trimestre. A receita cresceu 12% em relação ao ano anterior. No ano, a receita foi de 41,5 bilhões de dólares, 10% maior que o ano anterior. As obrigações atuais de desempenho remanescentes subiram 16% em relação ao ano anterior, com 4 pontos desse aumento vindos da aquisição da informática. O total de obrigações de desempenho restantes cresceu 14% em relação ao ano anterior, totalizando 72 bilhões de dólares. Quanto à força de agentes e ao ARR do Data 360, isso também inclui o ARR da Informática Cloud, que ultrapassa 2,9 bilhões de dólares, um aumento de 200% em relação ao ano anterior. Quanto à orientação para o ano fiscal de 2027, eles esperam que a receita fique entre 45,8 e 46,2 bilhões de dólares, representando um crescimento de aproximadamente 10 a 11% em moeda nominal e constante. Sobre as metas de longo prazo, agora miram uma receita de 63 bilhões de dólares para 2030, acima dos 60 bilhões anunciados recentemente, e seguem no rumo de alcançar a regra dos 50 até o ano fiscal de 2030. No primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, a receita deve ficar um pouco acima de 11 bilhões de dólares, com um crescimento de aproximadamente 12 a 13%. Agora, com a Salesforce, a história aqui é bem simples. Está barato, mas para que fique, digamos, menos barato, precisamos ver o crescimento acelerar. Isso vai acontecer? Bem, vamos esperar para ver. Mudando para Shift 4 agora, estamos aqui um pouco abaixo de 50 dólares por ação, só que ainda não está sobrevendido no gráfico diário. Estamos com uma queda de 13% no dia. A ação caiu um pouco mais do que isso. Então, o que deu certo e o que deu errado neste trimestre? Bem, no quarto trimestre dá para ver claramente que ainda foi um bom trimestre no geral.
O lucro bruto cresceu 58% e a receita bruta menos taxas de rede aumentou 51% em relação ao ano anterior, com EBITDA ajustado de 304 milhões de dólares. Isso também representa uma margem de 50%, então esse trimestre pareceu bom, certo? De modo geral, a perspectiva de longo prazo aqui parece muito boa. Eles ainda são o número 2 em restaurantes nos Estados Unidos, número 1 em hotelaria, número 1 em esportes e entretenimento e número 1 em varejo de luxo globalmente. Eles agora estão possibilitando o comércio em mais de 75 países, eles já estão atendendo mais de 80 mil clientes fora das Américas. Isso exclui a oportunidade de venda cruzada no varejo de luxo de 400 mil adquirida da Global Blue. E esse é o ponto. Eles acabaram de fazer, no ano passado, eles concluíram, claro, a grande aquisição para eles. É uma grande aquisição da Global Blue. Por enquanto, isso é um vento contrário. Isso adicionou alguma dívida e agora está, digamos, na fase de, ok, vamos ver quais são as oportunidades de cross-sell e vamos ver quando isso vai impactar o negócio de forma significativa e positiva. Até agora, o que ouvimos da administração é que a segunda metade de 2026 é quando vamos ver coisas mais positivas do negócio, se tudo correr conforme o planejado, é claro. Se não, então sim, todos os cenários negativos que ouvimos vão se concretizar. Então, é aí que vamos olhar para as projeções. A projeção que eles nos deram foi esta. Crescimento de volume entre 15% e 24%, receita bruta menos taxas de rede para o ano fiscal de 26, entre 26% e 31% de crescimento. E então, para o primeiro trimestre, crescimento de 49% para alcançar 548 milhões de dólares. EBITDA, ajustado para o ano completo entre 20% a 25% de crescimento ano a ano. Para o primeiro trimestre, 233 milhões de dólares, representando 38% de crescimento ano a ano. O lucro por ação não GAAP e o fluxo de caixa livre ajustado ficaram muito abaixo do esperado. Esperávamos cerca de 6 dólares e 29 centavos, mas agora recebemos apenas 5 dólares e 6 centavos no ponto médio. Quanto ao fluxo de caixa livre ajustado, a conversão ajustada de fluxo de caixa livre para o ano inteiro é de 42, enquanto para o primeiro trimestre é de apenas 30. Novamente, no curto prazo, ainda está enfrentando alguns ventos contrários. Quando chegarmos à segunda metade de 2026 na virada para 2027, devemos ter uma visão muito melhor sobre se a Global Blue realmente foi uma aquisição muito boa para eles, ou se essa será a primeira aquisição que não terá sucesso para eles. Porque lembre-se, Shift4 é uma empresa que tem feito várias aquisições ao longo de sua existência. Cada uma dessas aquisições foi positiva para o negócio. Será que a Global Blue pode ser a primeira que não vai cumprir o que se espera dela? Talvez, mas olha, ainda é cedo para dizer. Enquanto isso, eles estão recomprando bastante ações, na verdade já compraram metade. Eles tinham um programa de recompra de ações de 1 bilhão de dólares, já usaram 500 milhões disso, na verdade 1 bilhão. Desde que abriram o capital, 17% das ações foram retiradas. Então, considerando a receita bruta, descontando as taxas de rede, assinatura e outros. Crescimento baixo e médio de um dígito para o tax-free shopping e na faixa alta dos 20 e tantos por cento para a receita de pagamentos, descontando taxas de rede. No mundo todo, exceto nas Américas, e depois incluindo-as, o crescimento é de apenas 15%. Juntos, o aumento anual é baixo, na faixa dos 20 e poucos por cento. O mercado talvez estivesse esperando um pouco mais do que isso agora, no início do ano. Talvez eles tenham sido conservadores, talvez não. Vamos acompanhar a evolução nos próximos trimestres. O retorno sobre o capital investido é um ponto crucial. Porque, novamente, se a aquisição da Global Blue for realmente boa, deveríamos começar a ver esse número se recuperar. Já vimos isso acontecer antes, certo? Já vimos esse número cair e depois vimos ele se recuperar. E então, desde que a aquisição foi feita, esse número aqui vem caindo, então o resumo é o seguinte. Essa gestão admitiu que o crescimento orgânico desacelerou. A projeção é estruturalmente conservadora, mas isso é intencional. A fraqueza nas vendas é real e contínua, sem previsão de recuperação no primeiro semestre. Espera-se melhora na segunda metade. A diferença de 57 pontos base no quarto trimestre foi distorcida por uma surpresa. A qualidade subjacente do volume corporativo é melhor do que Parec e poderia ter chegado perto de 60 pontos base. As sinergias da Global Blue estão ocorrendo, mas só terão impacto relevante até o fim de 2026, sendo assunto para a segunda metade do ano. O fluxo de caixa livre é estável e de alta qualidade. O impacto negativo vem dos juros e de um custo único de integração. Câmbio e viagens entre China e Japão são riscos macroeconômicos imprevisíveis que podem agravar o TFS se as condições piorarem.
Esses são os últimos 2 pontos aqui. Um ex-CEO, o fundador Jerry Zachman, concordou em cancelar seus direitos a todos os pagamentos futuros como parte de uma ampla reestruturação promovida pelo governo. Ele também abriu mão de suas ações com supervoto, encerrando seu controle sobre a empresa. Ainda acho que ele possui cerca de 27% dela. Mas não há mais, digamos, a designação de empresa controlada para a Shift4. Então agora, qual que é o plano para a Shift4? Bem, para ser honesto, não há pressa. Eles nos deram metas para 2026. Eles nos disseram quando deveríamos começar a ver as coisas evoluírem de forma positiva. E como investidores, bem, não há pressa para a gente entrar. Vamos ver se o plano funciona, porque se daqui a 3 meses, digamos 6 meses, as coisas tiverem evoluído do jeito certo, ok, ótimo, podemos continuar acumulando. Então, esse preço pode estar um pouco mais alto. Sim, talvez, mas e daí? Pelo menos a gente tem a informação. Porque imagine se você está comprando cada vez mais agora. Se eu estou comprando cada vez mais agora, aí daqui a 3 a 6 meses eles voltam e dizem: ah, houve alguns atrasos. Você já pode ver o que vai acontecer com as ações, que sofrerão impacto. Então, agora eu sou do time do ok, eu tenho minha posição pequena e boa agora, estou disposto a esperar, ainda está muito barato. Mas agora que você me disse que isso e aquilo devem acontecer na segunda metade do ano, ok, vou esperar para ver. Então, no geral, é só isso neste vídeo. Ainda há muito para cobrir nos próximos dias. Estamos de volta com Chilled, mas agora estamos de volta. O mercado ainda está em terra de ninguém. Se você está em tecnologia, IA, coisas assim, alguns dias sobe, alguns dias desce, alguns dias, bem, tudo está indo do jeito certo e então nos outros não. Bem, de repente essas empresas não valem nada. É uma fase estranha agora, mas é o que é, normalmente. É nessa hora que os investidores de longo prazo realmente ganham bastante dinheiro. Então é isso por hoje nesse vídeo. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.